Ricardo fez aqui um comentário longo, o secretário Mário Frias anotou ali os tópicos e eu passo então a palavra ao secretário para que comente. Obrigado, Lacombe. Ricardo, te faço um convite para vir à secretaria para a gente aprofundar mais esses temas, tá? Vou tentar ser sucinto aqui, até pelo tempo. Primeiro, né, eu enxergo a Secretaria de Cultura e o governo como a casa do povo, né? Então, se a minha casa está num período de emergência, eu vou cortar algumas coisas, como qualquer família, né? Se você está sem dinheiro para comer, você não vai ao cinema, né? São algumas coisas que eu enxergo de maneira simples. Então, essa questão do retorno dos recursos, você tá vendo um governo federal se esforçando ao máximo para colocar o auxílio emergencial para que as pessoas possam comer. Então, acho que nesse momento, esse contingenciamento que todos os ministérios sofreram, não foi só a cultura, é uma questão de parcimônia, é uma questão de bom senso, de observar que, nesse momento, outra área da sua casa está precisando de mais ajuda do que essa área. Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem realmente que se unir enquanto governo para que possa dar essa base ao governo federal. A gente teve contingenciamentos também na verba de orçamento, no nosso orçamento de ação aqui da Secretaria, mas a gente está fazendo desse limão uma limonada, tá? Em relação a essa questão que o Constantino levantou e que você também tem a mesma posição que eu, no sentido de não fazer essa análise radical de esquerda, direita, né, enfim, essas questões que a gente sabe que ao longo desses anos todos houve um privilégio, né, para esse grupo, né? Então eu não vou me ater a esse grupo, eu vou trabalhar para levar cultura para todos os cantos do Brasil, do Iapoca ao Chuí, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. A Lei 8.313, que é a Lei de Incentivo à Cultura, o artigo 22, ele explica muito bem que é vedada à Secretaria de Cultura fazer qualquer tipo de análise subjetiva. E o artigo 39 da mesma lei, ele me leva para a cadeia se eu fizer isso. Então, definitivamente, esse não vai ser o foco da Secretaria de Cultura, fazer análise subjetiva de projetos. Agora, em relação, mais uma vez, àquela prestação de contas e ao andamento da indústria, a indústria está sofrendo os reflexos de um passado, né? Essa prestação de contas, como eu falei, é prioridade da Secretaria de Cultura. Então, a gente tem que ter uma medida. Vamos prestar conta, vamos apoiar a indústria. Isso não vai ser diferente até o final Enquanto eu estiver aqui, a gente vai obedecer essa regra. A gente vai entender as necessidades, a gente vai investir no mercado, mas vai haver transparência, seriedade e comprometimento e respeito ao dinheiro público, tá? Por exemplo, se a gente olhar para trás, muito se fala dos investimentos feitos em cultura, dos governos passados, que esse governo não investe em cultura. Esse governo não está privilegiando um grupo. Esse governo está tentando investir e encontrar novas maneiras de trabalhar para que a cultura chegue a todos os brasileiros. Vamos falar da Lei Aldir Blanc, por exemplo. É uma lei muito importante que injetou no mercado 3 bilhões de reais. Quero que você me diga em qual história recente houve um investimento de ordem tão importante e de um montante tão alto quanto esse, tá? Você não vai encontrar. E o que acontece é que muita gente fala, isso foi eleito na Câmara dos Deputados, foi construído. Sim, a gente não está tirando o mérito de ninguém. O mérito da Secretaria de Cultura e do Presidente da República foi regulamentar a saída desse dinheiro. Então, hoje, a gente fez um trabalho muito sério e a Secretaria de Cultura conseguiu distribuir esse dinheiro em tempo recorde. Então, hoje há um problema nos municípios, em alguns estados, no redirecionamento dessa verba. Inciso 1, que fala do trabalhador da cultura, inciso 2, de grupos culturais, inciso 3, de licitação de projetos. E agora a gente está estudando, junto ao governo federal, uma extensão desse prazo.
porque o prazo ficou curto entre a chegada da verba e a possibilidade de execução desses incisos. Então, há uma preocupação, nesse momento, de a gente prestar contas para a sociedade de tudo que foi discutido. Todas essas questões que a gente está levantando, esquerda, direita, grupos favorecidos, verbas públicas indevidamente usadas, tudo isso, essa discussão, ela não acabou, ela está viva. Só que o que a gente está tentando fazer é organizar esse passivo, que é uma obrigação nossa. São 20 mil projetos, são 12 bilhões de reais. A gente precisa prestar conta disso para a população. Eu, como cidadão, eu quero saber para onde foi esse dinheiro, como ele foi usado. Então, isso a gente não vai abandonar. Por outro lado, a gente tem todos esses enfrentamentos que eu acabei de falar, streaming, VOD, as necessidades do mercado retornar, ou de ter um plano de retorno em relação às restrições da Covid-19. Então, os desafios são muitos, mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Nesse governo, eu não trabalhei em outros, eu não tenho experiência, né? Eu cheguei aqui, como eu falei, há pouco mais de 4 meses, é muito pouco para qualquer empresa, mas o que eu percebo nitidamente nas reuniões que a gente mantém periódicas é que os ministérios, eles comungam entre si nas ideias, a gente conversa, eu levo problemas para o ministro da Economia, eu levo soluções para o presidente da República. A gente tem aqui portas abertas para CGU, AGU, TCU, Polícia Federal. A gente quer a contribuição de todos para que a gente possa mudar essa fama negativa que foi construída ao longo dos anos, que muito foi questionada na eleição de 2018 e continua sendo questionada ainda até hoje, mas em contrapartida a isso, lutar para construir uma cultura mais acessível aos brasileiros, que é uma coisa que o presidente fala muito comigo. A gente tem artistas de rua por todo o Brasil, a gente tem manifestações culturais nos 4 cantos desse país. Então, esse vai ser o foco da Secretaria de Cultura, combater o bom combate, mas com foco na democracia.